Salve, salve, nação rubro-negra! Eu sou Rana Tenda, repórter aqui dos canais Paparazzo Rubro-Negro e tô aqui para trazer para você, torcedor que nos acompanha, todas as notícias do Flamengo. Pois é, chegou agora, ainda não é inscrito? Então se inscreva no canal, aciona a notificação, ativa o sininho, deixa aquele like maroto, vai, e também compartilha esse link nos grupos do WhatsApp, que é muito importante pra gente, mas também para todos vocês ficarem atentos a tudo que acontece com o mais querido. E sabe quem tá sempre ligado em tudo que acontece com o Flamengo? A Outsider Tours. Leva a gente aqui dos canais Paparazzo para todos os jogos e também para todos os lugares do mundo. Então, se você ainda não garantiu o seu pacote da decisão da Copa do Brasil e nem da final da Libertadores, você tá perdendo tempo, porque aqui na descrição tem o link e se falar que é seguidor do Papa, tem desconto. Então não perde essa oportunidade, vai! E bora de notícia que hoje a gente tem muito assunto aqui para tratar. E vamos começar com um que tem sido tema recorrente: o interesse dos europeus no João Gomes. A gente já falou aqui de uma possível proposta do Real Madrid, do Liverpool, o Manchester United também monitora o jogador, mas quem falou sobre isso foi o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que deu uma entrevista ao canal Pilhado do jornalista Thiago Asmar. E ele falou se é difícil que o jogador permaneça no Flamengo. Olha só o que o VP falou. Difícil? O Flamengo acabou de renovar 5 anos. Eu sofri muita crítica que a gente demorou demais nessa renovação porque achavam que a gente tinha que valorizar o moleque. A operação sempre esteve na mão do Flamengo. Contratualmente, eu nunca me preocupei com isso. Eu me preocupava em dar reconhecimento para o jogador. Minha relação é muito boa com o João. Agora, com a proposta do exterior, ela não está sob meu processo decisório. Se for verdade que tem um Liverpool, um Real Madrid, que bom que tenha. É sinal que o Flamengo tem um grande ativo e fez o certo em renovar. É sinal que o Flamengo fez a escolha certa. Concluiu o vice-presidente, que sabe que chegando uma proposta de uma equipe do exterior de grande nome, é difícil segurar o jogador. Lembrando que o João Gomes já declarou que gostaria de jogar no Liverpool, né? Então, é um processo que o VP sabe que não depende só dele. A parte dele fez, renovou com o jogador até 2027, aumentou o salário e tá feito. Agora vamos de outro jogador que também foi notícia do mercado da bola, Gabigol. Pois é, o jornal Fanatik da Turquia declarou que Jorge Jesus não estaria muito lá satisfeito com os atacantes que tem à disposição no Fenerbahçe. E por isso gostaria de contar com o jogador com quem trabalhou no Flamengo e pediu para que o clube turco fizesse uma proposta. O valor dessa proposta seria de 33 milhões de euros, que na cotação atual seria algo aproximadamente entre 168 milhões de reais. Mas eu tenho uma boa notícia, torcedor. Pode ficar tranquilo que o suposto interesse, no entanto, foi negado por um representante do jogador e também pelo próprio Flamengo, de acordo com o jornalista Jorge Nicola. Pois é, fica tranquilo porque Jorge Jesus pediu a contratação do Ilharão, Gustavo Henrique, eles estão lá. Mas de Gabigol não tem nada. E essa é mais uma vez a gente tendo o nome do Gabigol sendo relacionado ao Jorge Jesus, mas nada, fiquem tranquilos. Mas tem outro jogador que está em final de contrato no Flamengo e está crescendo o olho de vários clubes brasileiros. Rodinei, o vínculo do lateral se encerra no final da temporada. Ainda existe uma indecisão quanto ao seu futuro, mas alguns clubes, como Atlético Mineiro, Internacional e o Botafogo, já despertaram certo interesse pela contratação do jogador. Só que agora surgiu mais um. Sabe quem é o próximo interessado? O Santos. Já que não pretende contar com o Maddison na próxima temporada e recebe um salário próximo ao do Rodinei, cerca de 250 mil, seria uma opção interessante para o clube de São Paulo. Pois é, torcedor, eu quero saber a tua opinião. Você é a favor da renovação do Rodinei ou não? Ele que tem sido titular absoluto no time das Copas do Dorival.
e felizmente ou infelizmente vive seu melhor momento apenas no final do vínculo. E aí? Quero saber a sua opinião. Conta aqui pra gente nos comentários. E outro jogador que tá de saída e deu uma entrevista pro canal Desimpedidos, ele que anunciou em julho que deixa o clube no final da temporada, mas que não joga por nenhuma equipe brasileira, mas também ainda não sabe se aposenta ou não, é o Diego Ribas. Ele já declarou que não permanece no Flamengo, mas olha só a declaração que ele deu para essa entrevista ao Desimpedidos. O presidente do Santos me ligou. Treinadores me ligaram, recebi propostas interessantes, mas nada que me fizesse encerrar aqui e seguir para outra. Está sendo maravilhoso. Estamos em um final de temporada que pode acabar da forma que merecemos. Então essa decisão é permanente. Não jogo em outro clube do Brasil. Está caminhando também para encerrar o ciclo como jogador. Estou me dando esse tempo para definir e estão caminhando as coisas para se encerrar. Então, Diego Ribas bate o martelo que não defende outra equipe no Brasil, nem mesmo o Santos, que foi onde ele começou a ter grande destaque no futebol, mas também ainda deixou em aberto essa questão da aposentadoria. Só que, galera, vale lembrar que na semana passada, o Diego Ribas ele foi anunciado pela Rede Globo como um dos comentaristas na Copa do Mundo. E aí, será que ele vai tomar gosto por comentar e se aposentar do gramado? Ou será que, se alguma proposta de fora balançar, ele ainda permanece jogando? Vamos aguardar para ver cenas dos próximos capítulos. E olha, esse assunto já não é tão legal. Ontem, muitos torcedores do Flamengo, voltaram a reclamar diretamente dos cambistas. A venda do jogo de volta da Copa do Brasil, que acontece no dia 19 de outubro no Maracanã, abriu às 10 horas da manhã de Brasília e terminou exatamente 5 horas depois. Foram aproximadamente 55 mil entradas vendidas. Só que o tempo, além de ter sido muito curto, ele permitiu apenas que 2 planos de sócios torcedores conseguissem comprar. O diamante e o platina, que tem prioridade. E o resto, a grande maioria da torcida ficou sem ingresso e foi às redes sociais protestar. Então, o Flamengo... Em contato com o jornal Lance, explicou que tem planos para combater o cambismo em jogos do clube, que principalmente em fases como essa, jogos decisivos, o torcedor acaba sendo prejudicado. E falou também que ações de possíveis fraudadores estão sendo monitoradas pelo clube e informou também que está em constante troca com autoridades envolvidas no combate ao cambismo. O Ministério Público, recentemente declarou que sabe o quanto que é difícil ter esse controle do cambismo numa equipe grande como o Flamengo, mas tanto o clube quanto o Ministério Público estão alinhados tentando solucionar para que o torcedor não seja o grande prejudicado. E para encerrar aqui, eu sei que muita gente vai falar, eu não quero saber, mas calma, tenha paciência, que hoje é o último dia de data FIFA, amanhã tem Flamengo em campo, mas hoje pode ter representante do Flamengo em campo. Isso porque o Tite ontem, na coletiva de imprensa, ele declarou que pretende usar o Pedro sim. Olha o que ele falou. Ele possivelmente vai ter uma situação dentro do jogo. Possivelmente, não é assegurado que sim. É a ideia, mas independente disso, eu já tenho o diagnóstico do Pedro. Eu sei que o Pedro pode dar, ele já esteve na seleção brasileira, já jogou, já treinou conosco, machucou e teve que voltar. Não vai ser só esse jogo que vai determinar. É uma característica específica em relação a ele. Então o Tite, basicamente, ele dá a entender que o Pedro começa no banco de reservas, mas também tranquiliza o jogador, que ainda não teve minutos pelo menos nesse primeiro jogo, contra a Gana não teve uma oportunidade, mas fala pra ele basicamente assim, que fica tranquilo que se você não jogar não é isso que vai definir se você vai à Copa do Mundo ou não. Mas a gente, torcedor, gostaria de ver o Pedro em campo, principalmente nesse momento maravilhoso que ele tá vivendo. E o Tite pode até ter falado isso, mas ontem ele testou 2 possíveis times titulares e um deles tinha Everton Ribeiro e Pedro. Eu vou te dizer que eu gostaria de ver esse time
em campo da seleção brasileira com os representantes do Flamengo. O jogo é logo mais às 7h30, horário de Brasília. O Brasil enfrenta a Tunísia, último amistoso antes da Copa do Mundo, e eu quero ver o Pedro. E amanhã, galera, tem Flamengo em campo, Fortaleza vai receber o Flamengo, então a gente vai subir aqui notícia ao longo do dia. Se inscreva, aciona a notificação, ativa o sininho e bora ajudar a gente a bater 400 mil inscritos. Valeu, galera! Salve, salve, nação rubro-negra! Isso aqui é Flamengo!